uma rodada com 5 minutos para cada um usar como quiser. Agora é a vez do candidato Bruno Engler começar. Candidato, por favor, escolha um dos 5 itens que ainda restaram, os 5 temas, e faça a sua pergunta. No telão, 5 temas. Prefeito Fuad, eu gostaria que o senhor explicasse para o cidadão por que o senhor diz que tem tolerância zero com as empresas de ônibus, mas é financiado pelos empresários do setor. Que tolerância zero é essa que o pessoal está tão insatisfeito que está bancando a sua campanha? Eu queria saber se você também está sendo financiado pelos mineradores, porque você recebeu 330 mil reais dos mineradores. Eu fiz um jantar os empresários fizeram um jantar de adesão, empresários de todas as áreas, 7 empresários foram lá, pagaram 5 mil reais cada um do setor de transporte, para debater comigo, para discutir as questões dos problemas dele. Minha campanha está custando quase 20 milhões e você fala que 35 mil está financiando minha campanha. Os seus 330 mil dos mineradores estão financiando a campanha? Olha, gente, vamos desmentir mais uma das lorotas do prefeito. Eu, de fato, recebi uma doação de alguém que vende materiais para a construção civil e para o setor da mineração. E recebi por alinhamento ideológico, porque é alguém que acredita nas minhas ideias e a gente não precisa fazer nada por debaixo dos panos. Mas é curioso o prefeito falar de mineração, porque ele recebeu dinheiro de quem de fato minera na Serra do Curral, mas como tudo do prefeito, é tudo muito mascarado para te enganar. A irmã do Lucas Callas, que é dona da mineradora, que tem a maior condenação ambiental da história da Serra do Curral, doou R$1 milhão para o PSD, para o partido do Fuad. Agora, vocês acham que o interesse deles no PSD era em algum outro lugar ou aqui em Belo Horizonte? Então, pesquisa aí, que ele vai falar que é fake news. Callas, K-A-L-L-A-S, doação PSD, donos da mineradora responsável pelo maior escândalo ambiental da história da Serra do Curral. Mas ele diverge do assunto porque ele não quer falar aqui do relacionamento dele com as empresas de ônibus. Isso aí está mais do que claro e posto. Gente, nos últimos anos, foi mais de 1,7 bilhão para empresas de ônibus aqui em BH. No ano que vem, ele já colocou na lei orçamentária mais 500 milhões, são 2,2 bilhões em subsídio. O pessoal está muito satisfeito com o prefeito, não tem tolerância zero alguma. A gente tem aqui os números, a nossa frota, que ela é de 2.625 ônibus, tem uma idade média de 5, 6 anos. Ou seja, ela vale cerca de 1,2 bilhão. A gente vai pagar quase 2 frotas de ônibus para as empresas, fora o dinheiro da passagem. Se a gente fosse pensar ônibus 0 quilômetros, seria cerca de 1,8 bilhão. A gente poderia comprar uma frota inteirinha de ônibus 0, com ar-condicionado, com o dinheiro que ele passa de subsídio. Como ele não quer explicar, ele muda de assunto. Mas ele também recebe o dinheiro de mineração, mas recebe de maneira escondida, para te enganar. É o prefeito. Se quisesse ter resolvido o problema da mineração na Serra do Curral, já o teria feito. Foi o primeiro prefeito a lutar pela Serra do Curral e proteger a Serra do Curral. Lutei na justiça mais de 5 vezes, ganhava, perdia, e o Estado apoiando e eu lutando contra o Estado, lutando contra a justiça, até que, enfim, ganhamos na justiça agora o direito e está proibido a mineração na Serra do Curral. Agora eu quero falar de ônibus. Eu fui o único prefeito da história de Belo Horizonte que enfrentou os proprietários de ônibus. Eu queria definir o tolerância zero e nós já fizemos mais de 3 mil fiscalizações com mais de 17 mil atuações desse pessoal. Estamos trabalhando. O subsídio que ele fala, todo o Brasil dá. Todos os estados. As cidades que o PL, do partido dele, governa, dá. O Rio de Janeiro dá, São Paulo dá, Brasília dá, Espírito Santo dá, Goiânia dá, o mundo inteiro dá, porque senão a passagem chega a custar R$8, R$9. Nós fazemos uma complementação da passagem. É isso que nós fazemos. Nós criamos condição para que o trabalhador não precise pagar uma passagem absurda. O custo da passagem é feito em cima dos custos de produção. Óleo diesel, pneu, ônibus. Ele faz umas contas ali, acha que só ônibus que custa a empresa de ônibus. É só ele, só tem ônibus. Eu não estou aqui para defender as empresas de ônibus. Eu estou aqui para me defender o melhor serviço. E nós temos que saber, hoje, cada 10 mil passageiros tem uma reclamação de ônibus. Uma, em 10 mil. Isso quer dizer que o sistema melhorou muito. Ainda não está do jeito que nós queremos, tem muito que fazer. Estamos cobrando muito das empresas, mas não tem mais ônibus quebrado, não tem mais ônibus estragado. Ele mesmo falou que a nossa frota hoje é a nota mais moderna do Brasil.
porque nós colocamos já 800 ônibus no ônibus. Estamos comprando agora, com o recurso do governo federal, 100 ônibus elétricos com recursos que virão do governo federal, e só não vieram até agora, porque a lei eleitoral não permite que o dinheiro saia para cá. Estamos fazendo um programa de visitar as garagens e atrás. Não temos nenhum pudor em punir quem não está fazendo o que a gente quer, o que tem que ser feito. Estamos trabalhando fortemente. Nenhum prefeito enfrentou as empresas de ônibus como eu enfrentei. E é isso que ele não concorda, porque ele acha que o fato de ter dado 35 mil reais faz com que eu mude minha ideia. Não faço isso. Eu sou uma pessoa correta. Eu não temo o trabalho. Eu trabalho muito. Eu só não sei qual é a experiência que ele tem para poder fazer a mesma coisa. A experiência que eu tenho, prefeito, é de ter uma conduta ilibada, é de não ter relacionamento escuso com o empresário de ônibus. Gente, vamos combinar? A gente está aqui vendo o Fuad no País das Maravilhas. Eu quero conversar com você que pega ônibus em Belo Horizonte. Você acredita nisso? Que uma a cada 10 mil pessoas que usam ônibus em Belo Horizonte apenas que está insatisfeito com o serviço? Eu quero falar com você que anda em ônibus velho, ônibus capenga, que o prefeito diz que não existe. Infelizmente, o serviço hoje é de má qualidade, não tem tolerância zero alguma. Sabe quando que foi paga a última multa de empresa de ônibus em Belo Horizonte? 2016, gente. O prefeito, ele serve aos interesses dos empresários de ônibus. E a gente precisa ficar muito atento, porque o próximo prefeito vai ter a missão de redesenhar o contrato de ônibus em BH. Vocês acham que se o Fuad for reeleito, ele vai ter em mente o seu interesse, o interesse do cidadão, ou ele vai ter o interesse de quem banca a campanha dele em mente? Olha, eu fico pensando o seguinte, quem nunca fez um contrato de ônibus, como é que vai aprender a fazer? Eu já fiz, e fiz bem feito, lá no Estado. Na Prefeitura não foi eu que fiz, a Prefeitura veio de outro governo. Hoje, o que nós vamos fazer para um novo contrato? Eu vou contratar uma empresa de consultoria internacional para preparar, de preferência internacional, mas pode ser nacional se for muito boa, para preparar o termo de referência da nova licitação dos ônibus. Essa empresa vai estudar os melhores modelos que tem no mundo, na Austrália, nos Estados Unidos, em Paris, onde for, e trazer para nós uma proposta de termo de referência. Esse documento é o documento básico para que se faça a licitação. Esse documento será colocado em audiência pública. Vamos chamar a imprensa, vamos chamar os parlamentares, a Câmara dos Vereadores, vamos chamar as entidades de classe, para que eles possam avaliar e dar sugestões. Feito isso, essa empresa vai consolidar, e aí nós teremos o termo de referência, e esse termo de referência será apresentado numa licitação que terá todo o trabalho para frente. É por isso que eu acho que nós temos que entender a nossa mecânica, temos que entender quem conhece, quem sabe. É por esse motivo que eu estou aqui hoje nesse debate pedindo o seu voto, dizendo para você o seguinte: já fizemos muito, estamos avançando. E se você concorda com o que eu estou fazendo, se você está de acordo com as verdades que eu apresento e não concordando com os fake news que estão sendo apresentados, vem comigo. Dia 27, nós temos uma eleição importante, o futuro de Belo Horizonte está em jogo. Nós temos que avaliar, comparar os dois candidatos, comparar a experiência com a inexperiência, comparar as pessoas que falam a verdade, que trabalham, com as pessoas que estão falando fake news e que não explicou até agora como que trabalha. Por favor, avalie e com certeza os senhores vão votar nos 55. Olha, gente, não tem fake news nenhuma. A gente está aqui mostrando a verdade que o prefeito não quer que você saiba e não quer que você veja. De fato, gente, o prefeito fez o contrato de ônibus metropolitano quando era secretário do Aécio Neves, que hoje eu apoio, o prefeito esconde. E o contrato absolutamente desastroso que foi copiado para fazer o contrato de ônibus de BH. Sabe como é que foi feito o contrato de ônibus de BH? No apagar das luzes do governo do PT, do Fernando Pimentel, numa licitação que foi feita toda ali no mesmo computador, com diversos vícios. Teve CPI da Câmara que apresentou esse relatório para o prefeito, que sugeriu a rescisão do contrato. O prefeito se negou, falou que quer manter as empresas que aí estão, porque ele é amigo dos empresários, ele tem relacionamento com essas empresas. Isso não sou eu que falo, não. O prefeito tenta me descredibilizar, fala que eu sou mentiroso, que eu pratico fake news, isso, aquilo. Isso quem falou foi o Ministério Público de Contas. Olha, para vocês terem ideia, o prefeito gosta muito de falar de vacina. Teve um grupo de empresários de ônibus que quis furar a fila da vacina e tomar vacina numa garagem, escondido. Teve uma operação da Polícia Federal que descobriu, apreenderam o celular da turma. Sabe o que tinha no celular de um desses empresários de ônibus? Acesso à rede de internet da casa do prefeito, porque frequentava
a casa do prefeito. Isso está no relatório do Ministério Público de Contas. Não sou eu que estou inventando. Aqui a gente tem um gestor público que vai ter em mente os interesses das empresas que há décadas cuidam do transporte em BH e prestam esse serviço de má qualidade com o qual você sofre. Eu não. Eu não tenho rabo preso com ninguém, vou ter total liberdade e autonomia para fazer um processo de concorrência ampla, para que empresas do Brasil inteiro possam apresentar a sua proposta e a gente consiga o melhor serviço com preço justo. Mais uma vez, o prefeito mente para te deixar com medo de votar pela mudança. O voto da continuidade é o voto da comunidade. É ruim, mas a gente já conhece. A gente não é obrigado a se contentar com isso não, gente. A gente pode ter uma gestão eficiente e limpa.